Hoje exploramos um tema profundo e relevante: enfrentar desafios e fortalezas com fé. Em meio às adversidades, descobrimos como nutrir uma fé robusta, buscar força no Senhor e superar as mentalidades que nos limitam. Acompanhe para entender como as fortalezas se formam na mente, e como podemos manter nossa luz brilhando mesmo em tempos de escuridão. Junte-se a nós enquanto exploramos estratégias para evitar que nosso amor esfrie e descobrimos como ser agentes de luz no mundo. Se você está pronto para mergulhar nessa jornada de reflexão e inspiração, continue assistindo. Neste momento, cada um de nós defronta-se com desafios e fortalezas que, eventualmente, precisamos confrontar. Para nutrir uma fé robusta, torna-se necessário buscar força no Senhor para superar as fortalezas que tentam manter-nos enclausurados. Um pregador mencionou que uma fortaleza consiste numa mentalidade, representando um conjunto de valores ou um processo de pensamento que prejudica o nosso progresso. É notável, agora, como a mente é central nessa definição. Acredito sinceramente que essa seja a razão pela qual somos instruídos a renovar os nossos pensamentos. Eu acredito que praticamente toda fortaleza que as pessoas enfrentam, qualquer fortaleza com a qual elas batalham, terá suas raízes entranhadas na mente daquela pessoa. Terá infiltrado a mente em algum nível. O ego pode se tornar uma fortaleza, a irritação pode ser uma fortaleza, o consumo de álcool, a falsidade, a imoralidade sexual, todos esses podem se transformar em fortalezas. Contudo, perceba isto: se você realmente refletir sobre a situação, a mente está presente em todos esses âmbitos. Para o orgulho, você pensa melhor de si mesmo do que deveria. A raiva muitas vezes ferve e envenena na mente antes de explodir. A imoralidade sexual deriva da luxúria, e onde a luxúria realmente é ativada? Na mente. As fortalezas estão ligadas à sua mente, é por isso que acredito que em Filipenses 4 versículo 8, somos orientados a focar no que é verdadeiro, em tudo o que é nobre, em tudo o que é justo, em tudo o que é puro, em tudo o que é amável, em tudo o que é de boa reputação. Portanto, somos orientados a meditar e pensar sobre essas coisas. Por quê? Bem, para manter nossa mente ocupada, para manter nossas mentes cheias de coisas ligadas ao reino de Deus, é para que o diabo não tenha espaço. O mundo é um lugar muito diferente do que era há 20 anos. Existem muitas ameaças com as quais temos que lidar, ameaças físicas, ameaças emocionais e mentais, e é claro que existem muitas ameaças espirituais que enfrentamos hoje. O pecado parece muito mais rampante e o caos é comum. Você olha para a televisão, assiste às notícias e olha para a indústria do entretenimento e você verá que há tanto ódio, idolatria e orgulho que se infiltraram em nossa cultura, e se você não tomar cuidado, é fácil ser influenciado e tentado pelo mal ao nosso redor. Apesar disso, os cristãos são chamados a não deixar seu amor esfriar em um tempo de maldade e pecado. Em Mateus 24, Jesus responde a duas perguntas separadas que seus discípulos estavam fazendo a ele. Os discípulos perguntaram quando a queda do templo em Jerusalém aconteceria. Quais seriam os sinais do retorno de Jesus? Ambos são preocupações legítimas para os discípulos. Um aconteceu muito rapidamente, essa foi a queda do templo em Jerusalém, que aconteceu em 70 d.C., quando o exército romano entrou e desmontou Jerusalém. O outro ainda está para acontecer, esse é o retorno de Jesus. Em resposta a essas perguntas, Jesus diz em Mateus 24 versículo 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É difícil dizer se Jesus está falando sobre o aumento da iniquidade acontecendo antes da queda do templo ou de sua segunda vinda. Ele provavelmente está falando sobre ambos. Seja qual for o caso, haverá um momento em que o aumento da corrupção acontecerá. O objetivo do cristão não é permitir que a corrupção aumentada faça com que nosso amor esfrie. Podemos ver um aumento em muitas áreas de iniquidade hoje. Muitos aproveitam os pobres para enriquecer. Muitos cometem crimes cruéis por impulso e para ganho egoísta. Muitos têm desrespeito pela vida humana e, infelizmente, em alguns lugares, o aumento da iniquidade pode ser visto até mesmo na igreja.
Existem grupos de pessoas dentro da igreja que vivem uma vida de julgamento, eles não abraçarão pecadores que pecam de maneiras diferentes deles, em vez de mostrar amor e compaixão, eles mostram autojustiça e condenação. Precisamos garantir que sejamos pessoas que não deixem nosso amor esfriar, mas, em vez disso, devemos ter um amor profundo por Deus. Não queremos ser as mesmas pessoas das quais a Bíblia fala quando diz que o amor de muitos esfriará. Certificamo-nos de não ser incluídos nesse grupo. A única maneira de garantir que nosso amor não cresça frio é continuar tendo um relacionamento ativo e vibrante com o Senhor. Muitos pensam que o cristianismo é um bilhete para o céu, embora seja verdade que no final chegamos ao céu, a vida cristã é muito mais do que isso, a vida cristã é sobre ter um relacionamento diário o tempo todo com o Senhor. Vamos colocar assim, em João 15 versículo 4 diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. À medida que permanecemos no Senhor, crescemos em dar frutos e nosso amor não esfria. Podemos e devemos, obviamente, crescer em nosso relacionamento com o Senhor por meio da oração, da leitura e da participação nos serviços de adoração. No entanto, uma das maneiras mais críticas de permanecer e crescer em um relacionamento com o Senhor é viver em comunidade cristã uns com os outros. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha, é quando vivemos a vida cristã isoladamente que nossa fé muitas vezes morre. Um estudo foi feito onde um único rato foi colocado em uma gaiola com um comprimido de droga. O estudo era para ver se o rato comeria a substância. Toda vez que um rato era colocado na gaiola sozinho, ele participava da substância, o isolamento o levava à droga. Eles também colocaram a substância em uma gaiola cheia de ratos. Toda vez que a substância estava em uma gaiola com vários ratos, os ratos ignoravam a substância, como se ela não estivesse lá. Embora não sejamos ratos, o mesmo é frequentemente verdade para nós. Quando nos cercamos de comunidade cristã, somos muito mais capazes de viver uma vida piedosa, no entanto, somos muito mais propensos a deixar nosso amor esfriar quando vivemos isolados. Vivemos em tempos muito maus, o mundo sempre teve o mal e continuará a ter o mal até o retorno de Jesus. Como você está combatendo o mal agora? Você tem relacionamentos cristãos piedosos? Sugiro encontrar um grupo de pessoas cristãs para se encontrar pelo menos uma vez por mês, não precisa ser um grande grupo, no entanto, essas são as pessoas em quem você confia com sua vida, você compartilha o bom, o ruim e o feio de sua vida com eles, à medida que você faz isso, encontra um lugar onde você pode ser aberto e honesto sobre onde Deus o tem. Satanás está tentando combater sua vida cristã fazendo com que seu amor pelo Senhor esfrie. No entanto, cercar-se de comunidade cristã, bem como ler a palavra, orar e ir aos cultos de domingo vai ajudá-lo a permanecer no Senhor e combater o desejo de se afastar de Deus nestes dias maus. Então me ouça, mesmo que os corações de muitos tenham esfriado, mesmo que os valores piedosos, os valores bíblicos não sejam mais mantidos em alta estima na sociedade, quero lembrá-lo de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo é luz, e Ele é a luz pura e santa que expulsa toda a escuridão. Em Efésios 5 versículo 8, a Bíblia diz, pois, outrora, erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A Bíblia diz que nós também andávamos nas trevas, antes de chegarmos a Cristo, estávamos nas trevas, mas Deus, em sua grande misericórdia, abriu nossos olhos para a verdade de Jesus Cristo, o autor de toda a bondade, pureza e justiça. É por causa dele que podemos brilhar mesmo entre as sombras. Mateus 5 versículos 14, 16 Ou vós sois a luz do mundo, ou não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você já acendeu uma vela em um quarto escuro, sabe a grande diferença que aquela pequena chama pode fazer. Uma pequena faísca tem o poder e a intensidade de iluminar todo um quarto. A Bíblia diz que é assim que somos quando permitimos que o Espírito Santo nos encha. Como filho de Deus, você é como uma vela em um mundo escuro,
e quando todos nós nos reunimos com outros crentes em um acordo como o corpo de Cristo, então podemos realmente impactar a escuridão neste mundo através da luz de Jesus Cristo que arde dentro de nós. João 1 versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, como podemos deixar a luz de Deus brilhar em nós em nossa vida cotidiana? Bem, em primeiro lugar, 1 Pedro 4 versículo 10, conforme cada um recebeu um dom, use-o para servir uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Para refletir a magnífica glória de Deus, Ele nos deu dons únicos para servir ao seu corpo. Alguns de nós são encorajadores, alguns de nós são professores, alguns de nós são adoradores. A beleza do corpo de Cristo é que todos nós temos papéis diferentes, mas vitalmente importantes a desempenhar. Qualquer que seja o seu dom, você pode usá-lo como uma maneira poderosa de deixar a luz de Deus brilhar através de você. Portanto, deixe a luz de Jesus Cristo brilhar intensamente em você, mesmo em meio a uma grande escuridão.